Aprenda inglês lendo. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Gustavo. Nesse vídeo eu vou explicar para você 7 dos pontos mais importantes para você aprender inglês lendo. Além disso, eu vou dar o exemplo para você seguir e colocar em prática. Muitas pessoas ainda acreditam que apenas estudar inglês com gramática é o que vai fazer com que ela tenha sucesso. E quando eu falo em sucesso, eu estou falando em falar, se comunicar. Na verdade, o negócio não é bem por aí. Nós sabemos muito bem que ler e ouvir são as bases do aprendizado. Porém, se você ainda não tem familiaridade com o inglês, então você com certeza vai ter dificuldade para ler, interpretar, entender. É por isso que o áudio também faz parte desse processo de aprendizado. Então eu listei aqui 7 pontos que eu gostaria de comentar e dessa forma te ajudar. Então o primeiro deles é a leitura como um todo. Quando você pega um texto, de preferência um texto que seja relacionado àquilo que você gosta, fica muito mais fácil para você aprender. Mesmo que você não consiga falar muita coisa, tente. Pegue um texto mais simples, mais curtinho, um artigo de um blog, por exemplo, de um assunto que você já tem familiaridade e comece a ler. Você vai começar a deparar ali com problemas, como por exemplo, você vai travar, você não vai conseguir entender uma frase ou outra, ou você não vai conseguir entender ali uma palavra ou outra, e está tudo certo. Mas não comece a traduzir tudo de uma vez. Tente, dê pelo menos a oportunidade para você de começar a ler, mesmo que você não saiba muita coisa. É completamente diferente de quando você vai aprender um idioma como o russo, por exemplo. As letras são diferentes, é tudo diferente. Japonês também, a mesma coisa, chinês, mandarim, né? Então muda um pouco. Mas o inglês, como já é uma língua globalizada e nós estamos bombardeados o tempo inteiro por expressões, falas, etc., em inglês, principalmente em filmes e séries, eu tenho certeza que alguma coisa você vai conseguir ler e entender. E o restante, aí você vai seguir os próximos passos que eu vou te passar, como por exemplo, o passo número 2, ou seja, não pare para corrigir a pronúncia, é algo muito importante também. Não só não parar para traduzir nesse momento, mas também não parar para querer saber se o que você está falando está certo ou errado. O importante é que você simplesmente dê fluidez. Quando você começa a criar barreiras na fluência, no processo de fluidez, o seu cérebro acostuma com as travas. Quando você solta, é como se você estivesse dirigindo um carro e descendo o morro na banguela. É mais ou menos isso. Ou seja, deixa rolar, não para. Depois você faz o processo de correção, tá bom? Terceiro ponto, se você tiver o áudio desse texto, ótimo. Ouça o áudio, tá? E ao mesmo tempo acompanhe a leitura do texto. É importante que você faça isso. Nem sempre você vai encontrar textos com áudio e muitas vezes os textos que você vai encontrar eles não são do seu interesse. Mas se você encontrar algum texto com áudio que seja bacana para você, é muito recomendado que você faça um estudo usando textos com áudios em inglês, tá bom? Aplique essa técnica aí porque vai ajudar bastante. Coloca o seu fone de ouvido lá e aí deixa o som do texto, né, do áudio, o narrador ele vai falar para você e você vai acompanhando, vai ajudar bastante. Inclusive, essa daí é uma das técnicas que eu tenho utilizado lá no meu treinamento. Se você quiser saber mais, vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. A quarta dica que eu posso passar para você aí é traduza as partes que você não entende. Muitas pessoas, muitos profissionais, eles insistem que tradução não é algo benéfico, principalmente se você traduz para o português. Eu discordo disso daí,
porque eu acredito que se você não tem uma referência, você não vai saber o que significa. Se você tem uma referência em imagem, é mais fácil. Quando você se depara com a pergunta, mas, viu, professor, você nunca ouviu falar de que o bebê aprende a se comunicar sem nada disso que você está falando, sem ler, sem nada disso? De fato, ele ouve a mãe toca no bebê, a mãe indica, aponta alguma coisa que ela quer transmitir a informação, então a interação é diferente. Para nós, o processo tem que ser outro. A menos que você vá morar fora daqui, passe por uma experiência, e nessa experiência com os gringos, você consiga assimilar muita coisa. Com certeza vai, né? Mas também conheço muitos brasileiros que moram fora do país, moram em Londres, moram em Miami, moram em cidades como, inclusive, New York, e eles não conseguem falar tão bem o inglês, por incrível que pareça. Eu já conheci pessoas que moram na Irlanda e foram para trabalhar e realmente eles não falavam nada ou muito pouco e tinham muita dificuldade. Então, pessoal, o processo é diferente, tá? Não dá para comparar uma coisa com a outra. É importante que você use as técnicas que você tem hoje aqui para você aprender inglês. E essas são as técnicas que eu utilizo e que têm dado resultado para mim e para a galera para quem eu ensino. Então, por isso eu estou falando da tradução. Ou seja, se você não entender algumas palavras, frases, ou de repente o parágrafo inteiro de um texto, dane-se, traduza, entendeu? Ponha de inglês para português sem problema nenhum, tá? Se você é um iniciante, faça isso. Agora, se você já tem uma certa experiência, se você já entende um pouco mais do inglês, ou seja, o que é entender um pouco mais do inglês? Se você já tem mais vocabulário, já entende um pouco mais das expressões e tudo mais, eu recomendo que você use um dicionário inglês, ou seja, vai lá no site da Longman, por exemplo, eu tenho o meu dicionário aqui, mas eu uso mais atualmente esse dicionário antigo, eu uso muito mais o dicionário digital, né, do que está na internet, e eu acesso lá e dou uma olhada, o que significa em inglês, e aí eu vou buscar aquelas informações, tá bom? A nossa quinta dica é anote as keywords de cada parágrafo do texto. Para isso, eu vou compartilhar com você aqui um texto. Esse daqui é um dos textos que eu passei para um dos meus alunos, onde nós estávamos discutindo aqui sobre inteligência emocional, sobre emotional intelligence e relacionada à liderança, sabe? Então, eu achei muito interessante e nós discutimos a respeito desse assunto. Inclusive, esse assunto aqui, ele é o que faz você conquistar uma posição de emprego, no caso específico desse tópico aqui, ou até mesmo vir a ser demitido, de forma geral. Tá? Então, se você tiver interesse, procura um pouco mais sobre esse tópico. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que cada parágrafo do texto aqui, pessoal, você precisa fazer o seguinte. Primeiro, fazer a leitura, certo? Depois, você precisa buscar quais são as keywords de cada parágrafo para você entender o que está escrito aqui. E depois você pode fazer uma descrição, por exemplo, de cada capítulo do texto, de cada pedaço do texto, para mostrar para você mesmo que você entende. Então, por exemplo, aqui, nós temos What is emotional intelligence? Okay? Emotional intelligence for EI is the ability to understand and manage your own emotions and those of the people around you. People with a high degree of emotional intelligence know what they are feeling, what their emotions mean, and how these emotions can affect other people. Ok. Uma coisa é você ler e simplesmente se preocupar com a pronúncia, porque de fato isso aqui é o que a maioria das pessoas acaba fazendo. Elas leem e querem se preocupar mais com a forma de ler, de falar cada palavra, mas são poucos que se atentam
ao significado da mensagem em si. Por isso, a técnica que eu quero partilhar aqui com você, compartilhar é essa daqui, ó. Vamos buscar as keywords. O que de fato é importante, qual a ideia que está aqui nesse parágrafo. Por exemplo, emotional intelligence is one keyword. EI is just an abbreviation for emotional intelligence, so I won't highlight it or I won't use it as a keyword. It's the ability to understand and manage. So this is another one. Understand or even manage. Okay? Understand and manage. So emotional intelligence, understand, manage emotions. Good. And those of the people around you. Okay. People with a high degree of emotional intelligence know what they are feeling, what their emotions mean. So, people with high degree of emotional intelligence and know what they are feeling, what their emotions mean. They know what? They know feelings, they know their feelings, they know their emotions. So I have to choose know as well. And how these emotions can affect other people. So I would just pick those that I have just chosen here. Ok? Eu vou selecionar apenas estes. Então, por exemplo, eu tenho aqui o número 1 é uma keyword, ou seja, uma palavra-chave. O número 2 é uma outra palavra-chave, uma ideia do texto. A 3, 4, 5 e 6, tudo bem? Então, qual é a ideia aqui? A ideia é que você tente descrever a partir destes 6 pontos, né? Tente descrever o que esse parágrafo está dizendo. Então, nós temos emotional intelligence, understand, manage emotions. Alright, people with a high degree of emotional intelligence. O que será que people with a high degree of emotional intelligence? O que será que essas pessoas têm ou sabem? Vamos ver. Know, elas sabem. Know what they are feeling, sabem o seu sentimento e sabem das suas emoções. Então eu quero explicar. Inteligência emocional, entender, gerenciar emoções. Tá, vou ter que tentar falar alguma coisa usando estas 4 primeiras keywords e depois completar com essas outras aqui. Na verdade eu pulei, né? 1, 2, 3, 4, esqueci dessa daqui, né? Na verdade seria aqui 5, aqui seria, desculpe pessoal, 6, aqui seria 7 e aqui seria 8, beleza? Então vamos lá. Emotional intelligence is something that we use to manage our emotions. It's something that we understand, that we use basically to manage our emotions. You know, sometimes you don't need to use this keyword if you wish. Por exemplo, nesse caso, eu comecei a criar minha frase e eu vi que durante a minha frase eu pensei, eu não quero usar esse understand aqui. Eu vou usar somente o manage. Então eu criei emotional intelligence is the ability to manage emotions. Ok? Emotional intelligence is the ability, é a habilidade de gerenciar emoções. Emotional intelligence is the ability to manage emotions. E tem isso, pessoal, não se travem, tá? Que nem aqui, eu optei por cancelar, não quis mais. Nós vamos completar. People with a high degree of emotional intelligence know their feelings and emotions. Ok? Eu tenho que explicar um pouco mais sobre isso daqui. O que eu posso falar sobre pessoas que têm um alto grau de inteligência? Tente achar alguma coisa que você possa dar uma explicação. Tá? Tenta descrever, tenta escrever ou falar, né? Então você pode falar alguma coisa assim. Deixa eu pensar agora aqui.
Emotional intelligence is something that we generally need to manage because it's very important to understand our own emotions. People with a high degree of emotional intelligence, they really know their emotions and know how to deal with feelings. And this is very important because this may help, for example, this may help you to achieve success in your career, for example, ok? Então você tem que pensar em frases que você pode falar usando essas keywords. Agora, se você tiver muita dificuldade para fazer isso daí, eu vou mostrar aqui uma maneira que eu recomendo também, que é a seguinte. Por exemplo, você pode usar aqui o próprio Google Tradutor, tá bom? Então, por exemplo, assim, você pode começar em português e tenta montar uma frase em inglês. Veja aqui. Aí você vem aqui, ó, inteligência emocional é algo que é muito importante. Isso para você que realmente não sabe nada, tem muita dificuldade, tá? Para quem já sabe, use de inglês para inglês ou talvez no máximo de inglês para português. Então aqui eu estou digitando em português mesmo. Inteligência emocional é algo que é muito importante para gerenciarmos as nossas emoções. Ponto final. Pessoas com alto nível de inteligência emocional reconhecem seus sentimentos e isto contribui para uma melhor qualidade de vida, inclusive em seu trabalho. Bom, legal. O que você vai ter aqui, ó, um texto em inglês. Muitas vezes essas traduções elas são muito secas. Se você quiser instalar o Grammarly, também é legal. Ele ajuda a corrigir muita coisa aqui. Mesmo para quem já tem bastante conhecimento, é ótimo. Eu mesmo, de vez em quando, eu comento alguns erros e eu não estou nem aí. Eu venho aqui, corrijo e acabou. E a gente vai aprendendo. Então, por exemplo, nesse caso, você ainda tem a opção de ouvir aqui, tá? Ou de simplesmente ler, como Emotional intelligence is something that is very important for us to manage our emotions. People with a high level of emotional intelligence recognize their feelings and this contributes to a better quality of life, including in their work. Às vezes, pessoal, essas traduções aqui, elas não são tão, não soam tão naturais, mas vamos dizer assim que passa, tá bom? Tá legal, tá bacana. Bem, legal. Eu passei para vocês aqui então, para que vocês anotassem as keywords. Era ponto 5, ponto 6, descrever a informação do texto com base nas keywords, como o exemplo que eu dei para vocês aqui também, ou seja, pegue as keywords e faça uma descrição, pode ser um texto, ou pode ser narrado, você falando. E o sétimo e último ponto, né, para você que está me acompanhando até agora aqui, aliás, pessoal, não deixe de acompanhar o vídeo como um todo, tá? Assista ele até o final, é importante. Eu faço isso de fato para te ajudar. E vou aproveitar aqui e pedir para você se inscreva no canal, deixe seu like, tá bom? E deixe um comentário. E mostre para mim aqui, diga para mim, o que você faz para aprender inglês lendo? Qual é a sua técnica? Eu estou apresentando a minha, gostaria de ouvir a sua. Então o sétimo ponto é o uso do Google Tradutor, assim como eu mostrei agora, exemplifiquei aqui para você, tá bom? Essas dicas que eu passei são dicas que eu mesmo uso no meu próprio treinamento com os meus alunos, além de outras técnicas. Nós não ficamos somente nisso aqui, mas estas são as técnicas que
já vão ajudar bastante você no aprendizado e principalmente para você ganhar fluência. E lembre-se, fluência não é só você ter a habilidade de falar sabendo todos os vocabulários. O início do processo de fluência é quando você tira a trava, aquela trava de eu não sei ler, minha pronúncia está errada, eu não sei. Não, fale, ao final você corrige isso. Tá? E deixe para estudar gramática para um momento posterior. Primeiro, nós cortamos o mato alto, é uma expressão que nós usamos, né? E depois você apara o mato baixo. É assim que a gente faz, tá bom? Eu espero de coração ter ajudado vocês, galera. E se você tem uma técnica diferente da minha, se você usa uma forma diferente para aprender, eu gostaria muito de ouvir você. Deixa aqui nos comentários. E se você quiser aprender inglês comigo, dê uma olhada no link ou nos links que eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo. Um grande abraço e te encontro no próximo vídeo. Até lá!